divulgar o nosso trabalho, um trabalho esse que já vem se realizando há algum tempo, mas que, como é a base, a gente sabe que os frutos às vezes demoram um pouquinho para aparecer, mas nós estamos muito felizes com o trabalho que está sendo desenvolvido hoje. Houveram diversas mudanças na base do Vasco, então hoje os profissionais que ali estão, nós já estamos colhendo esses frutos com jogadores na seleção brasileira, temos jogadores na seleção brasileira do Sub-16, temos hoje treinando já com os profissionais 5 atletas, então isso só mostra que o trabalho está no caminho certo. O êxito a gente é o dia a dia, a gente não procura aí um êxito, convocou um jogador para a seleção, não. O Vasco ele tem que ter um trabalho na base que ele possa suprir as necessidades do futebol profissional sempre que houver necessidade. Isso é a nossa meta, sabemos que é difícil de conseguir, como é difícil. Nossa meta, é o nosso objetivo e nós vamos lutar por ele. Nós temos hoje títulos conquistados no pré-mirim, no mirim, acabamos de ser campeões agora no mirim, em cima do Flamengo, e ganhando deles no Campo do Olaria, no infantil, no juvenil, os juniores, enfim, nós ficamos felizes e que eu peço um pouco de paciência para a torcida, porque a torcida que não espere da base do Vasco apenas título. O maior objetivo é a formação de atletas no Vasco para que possam chegar ao profissional. Eu sei que a cobrança é sempre imediata. O torcedor, porque eu além de ser conselheiro do clube, eu tenho mais de 30 anos de Vasco, eu sou diretor da base do Vasco, eu sou um torcedor. Eu quero o bem do Vasco, eu quero o melhor para o Vasco, mas peço a todos que tenham paciência, peço a todos que deem um apoio a essa diretoria do clube, ao nosso muito apoiado, o nosso vice-presidente Peralta, que tem dado condição hoje para a base do Vasco. Nós temos hoje um CT, porque nós precisamos que as coisas boas sejam divulgadas. O nosso CT hoje é um dos melhores CTs do Rio de Janeiro, com certeza o melhor, e um dos melhores do Brasil. Então nós temos hoje alojados lá 35 atletas com escola, temos o restante estudando em São Januário. Nós temos hoje os ônibus, a base tem sócios com as cores do Vasco para representar o Vasco. Enfim, nós estamos num processo que eu tenho certeza que outras vezes é de ter oportunidade de passar para todos as coisas conforme elas forem acontecendo. O que a gente precisa é que as coisas boas sejam divulgadas, que o nosso torcedor tenha certeza que nós estamos formando os craques de amanhã. Não é para mim, não é para o Roberto, é para o Vasco. Isso com certeza muito nas atletas vindos da base do Vasco. Vamos esquecer passado, vamos esquecer que há muito tempo não se mandava jogadores. Não importa que o caminho que está sendo feito hoje e que nós vamos, se Deus há de permitir, e com a ajuda de todos, nós também precisamos da imprensa, precisamos da mídia para divulgar o nosso trabalho. Afinal, a gente sabe que a cobertura em cima da base é muito menor do que é em cima do profissional. Isso é normal, eu entendo. Foi dada. E qualquer pergunta que queiram fazer, qualquer dúvida que queiram tirar, eu vou estar sempre à disposição de vocês e mais uma vez agradecendo a oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez, Emanuel, a sua presença aqui no programa Sol da Base, né? Mais uma estreia do Sol da Vasco, programa que vai falar só sobre as categorias de base do Vasco e dar essa mídia, né, que você mencionou aí, é bem menor do que a do profissional. Já aproveitando o gancho, né, você falou aí do CT de Itaguaí, né, que o Vasco inaugurou novas instalações recentemente. Eu queria te perguntar, você já falou um pouquinho sobre isso aí no seu comentário, mas eu queria te perguntar uma coisa mais profunda. Qual a importância dele, né, na formação de jogadores do Vasco? Né? Você falou que ele é o centro de treinamento mais moderno do Rio de Janeiro, um dos mais modernos do Brasil. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância de se ter um CT preparado para melhor desenvolvimento do trabalho nas categorias de base. Aproveitando também, eu queria que você respondesse de fato os problemas estruturais que foram apresentados anteriormente, e aquela questão também no Ministério Público ter entrado, já estão todos superados. Bom, olha só, quanto aos problemas, graças a Deus estão todos superados.
até todos os problemas que nós tivemos com o Ministério Público, que é verdade, nós tivemos uma fatalidade. Então essa fatalidade colocou todo o foco em cima do Vasco, e nesse tempo houveram outros problemas em outros clubes, houveram até falecimentos, mas não foram divulgados. Mas eu não estou preocupado com isso, porque tudo que aconteceu, que não houve nenhuma negligência por parte do Vasco. Nós hoje, ao termos nosso CT, é porque o Vasco, ele não se incomoda só com o atleta, ele também se incomoda com o cidadão. Eu gostaria de que hoje, mais de 200 atletas que nós temos, todos esses virassem profissionais. Mas nós temos consciência plena que isso não vai acontecer. Uma minoria vai chegar ao profissional, uma pequena parte vai vencer no futebol, mas nós temos que prepará-los todos como cidadãos. O Vasco é hoje o único clube no Brasil tem uma escola apenas para atletas do clube, uma escola autorizada pelo Ministério da Educação. Então, quando nós levamos a nossa base para Itaguaí, nós temos que ter essa preocupação também, que nós hoje temos um alojamento para 72 atletas, os quartos, para 4 atletas cada quarto, com ar-condicionado, o refeitório para todos eles, salão de jogos, televisão para eles, tudo à disposição. Precisamos dar a esses atletas, que os que moram lá são de fora do Rio de Janeiro, condições para que eles estudem. Eles hoje, os que moram em Itaguaí, estudam num colégio perto e são levados e trazidos por funcionários do clube, psicólogos acompanhando, nutricionistas acompanhando, assistente social acompanhando, tudo isso num espaço de 101 mil metros quadrados, com 6 campos de futebol, com piscina. Enfim, nós estamos hoje dando para os nossos atletas umas condições que eles não tinham no passado. A gente sabia as dificuldades que eles tinham e o que é principal, tirá-los de São Januário. Maravilhoso o nosso estádio, mas a localização dele para convívio de atletas amadores não é das melhores, porque o entorno dele propicia muitas facilidades que não são boas para um atleta. Então hoje nós, ao termos de Itaguaí, eles não ficam lá também. Eles têm levados por assistentes sociais nossos para o cinema, eles têm uma vida social. Nessa época agora do ano que nós estamos, que terminaram as competições, todos eles foram visitar sua família com passagens pagas pelo Vasco, todos em passagem aérea, foram visitar suas famílias, óbvio aqueles que mais longe, que são perto, vão de ônibus. Então, nós estamos procurando dar condições desses atletas renderem aquilo que nós esperamos. O orgulho que eu tenho do CT de Itaguaí é que, em primeiro lugar, nós não temos, como tínhamos a facilidade de empresários, perturbarem o trabalho nosso dentro de São Januário, porque por ser um estádio, ter profissionais lá dentro, fica difícil você controlar em Itaguaí qualquer um. Eu queria deixar bem claro para todo o torcedor do clube que nós permitimos sim que sejam vistas todas as nossas instalações, sejam visitadas e acompanhadas por um funcionário nosso. Volto a dizer, qualquer torcedor do clube, qualquer sócio do clube, porque é um direito do sócio ele visitar umas dependências do clube. Só que acompanhado, agendado, porque eu, além de ser diretor, eu sou conselheiro do clube. E eu fui eleito pelos sócios. Eu tenho essa obrigação com os sócios. E eu vou ter o maior prazer em termos um agendamento, quantos forem precisos, visitação dirigida. Eu sei que todos vão à sala de troféu, conhecem os troféus do Vasco, mas vamos conhecer Itaguaí, vamos poder debater quando nos falem alguma coisa, a gente poder ter subsídios para debater, para mostrar o que nós temos. É retirado? É. E por isso que ele é de excelência. Porque se ele fosse no centro urbano, teríamos os mesmos problemas que estaríamos tendo em São Januário. Então hoje eu sinto orgulho como vascaíno, porque diretor é transitório. Agora, eu como vascaíno, enquanto Deus me der oportunidade de estar aqui vivo, eu vou ser vascaíno. Então eu tenho muito orgulho nisso. E digo mesmo, volto a repetir, os vascaínos estão todos convidados para conhecer o CT do seu clube.
Eu não sei se eu fico muito assim, me empolgo, porque eu me emociono, né? Porque eu me emociono como torcedor, se eu possa ter fugido aí um pouco do... Se quiser, me volta aí, me pergunta de novo mais alguma coisa, que eu estou à disposição. É isso mesmo, tá? Concordo plenamente com você, né? Acho que as pessoas passam e o Vasco fica. Então, qualquer tipo de dirigente que tiver hoje no Vasco tem que pensar primeiramente no futuro do clube, né? E essa inauguração desse CT de Itaguaí é importante para isso, importante para formar novos jogadores para o Vasco e fazer do Vasco novamente um clube forte com seus garotos, né? Como foi em 97, com o Pedrinho, com o Felipe e todos aqueles outros que surgiram e brilharam com a camisa do Vasco no time profissional. Aproveitando também esse gancho, né, que você deu, Manuel, você falou um pouquinho sobre a questão da escola do Vasco, e eu estava conversando outro dia com um atacante junior, o Guilherme Morano, e ele me falou que a principal diferença que ele sentiu quando ele veio do Sul, né, do Grêmio, ele jogava no Grêmio, foi essa questão de escola, né? Lá no Sul, no Grêmio, por exemplo, eles estudam em colégios municipais e estaduais. Não que não sejam colégios de qualidade, longe disso, mas é claro que facilita muito mais para o atleta, né, estudar no mesmo local que ele treina, né, não? Não tenho dúvida, você vê São Januário, onde eles estudam, eles tomam café da manhã, estudam, almoçam, treinam, voltam, jantam e tomaram e vão para sua casa. Os que estão em Itaguaí, nós procuramos no entorno colégios, o colégio é estadual, onde a nossa um pai às vezes não acompanha o seu filho, muitas das vezes, na ida às escolas, acompanha todo o desenvolvimento do atleta na escola. Então nós temos tido, inclusive, por parte da Prefeitura de Itaguaí, dos poderes públicos, uma atenção muito grande para com os nossos atletas, e a prova disso é que eles têm conseguido, nessa escola, resultados excelentes, porque eles vêm de uma escola, que é o Vasco da Gama, que tem qualquer colégio particular. Então, não é colocar os atletas numa escola e deixar, vai à aula e... Não, é um acompanhamento de boletim. Isso é feito no Vasco. Eu até sou conhecido aí pela garotada, porque eu estou nisso já há muitos anos. Como diretor há 2, mas acompanhando a base há mais de 6. Então, que a garotada isso, mas eu já vejo pedir um boletim. Mas é verdade, a gente pede um boletim, mesmo do atleta que... E nem estuda no Vasco, porque o clube ele tem uma responsabilidade social e tem uma responsabilidade judicial quando o atleta frequentar a escola. Isso é lei. O atleta é obrigado, nós não temos obrigação de cima das notas que ele tira, mas da frequência escolar nós podemos ser responsabilizados. Então nós controlamos isso tudo. Isso é muito importante, como eu falei no início, que se um dia aqueles de futebol que vençam como cidadão. Nós tivemos o orgulho de ter atleta nosso, no ano passado, de passar para o UERJ. Não é por ele ser amanhã um administrador, um economista, é porque mostra nosso compromisso desses atletas amanhã, o que eles serão na vida. Sem estudo, com estudo já é difícil. Sem estudo é quase impossível. Então, não nós que fazemos parte da diretoria do clube, que não somos remunerados, nosso único objetivo dentro do clube é o engrandecimento do nosso clube. É que o nosso clube trilhe aquele caminho que aquele almirante que está lá, como a gente sempre diz, aquele barbudo, o que ele queria para o nosso clube. Ninguém tem direito de desvirtuar esse caminho. O caminho é o caminho do fortalecimento do clube, o caminho de atletas, o caminho de colocar o Vasco no lugar que ele está. E podem me cobrar. Me deem um tempo, ano que vem, quando quiserem, estiverem, me cobrem, porque a gente vai sempre mostrando para vocês que os atletas, temos muito mais atletas preparados para subir por time profissional. Mas eu, na minha concepção, é melhor às vezes esperar um pouco, fazer a coisa com critério, do que queimar um atleta que às vezes... Enfim,
É isso, eu agradeço muito aí a vocês pela oportunidade, né? E eu estou sempre à disposição do Soda Vasco. Eu sei que vocês têm tido um carinho muito, muito grande aí com a base. Então, o que nós precisamos é disso, é o que eu digo para todo mundo. Críticas, eu vou sempre recebê-las, todas, eu estou, porque as críticas construtivas só nos ajudam. Mas vamos também dar a oportunidade da gente mostrar o trabalho que estamos fazendo. Não vai ser uma consequência. Eu poderia dizer agora para todos os títulos que nós ganhamos, os campeonatos, Guilherme Wembley, o Mirim, e enfim, o Copa do Japão, como o infantil. Eu não estou preocupado com isso. Nós fomos agora para o Sul, nós tiramos 5 atletas para mandar para o profissional e mandamos 2 para a seleção. Nós podíamos dizer para a seleção, poxa, agora não. Mas nós fomos desfalcados, estamos na iminência de ser até desclassificados, mas eu tenho certeza que o que o torcedor lembra mesmo são os títulos dos profissionais. E é isso que a gente quer, né? Poder colocar um jogador no profissional que o Vasco não precisa pagar milhões e que, infelizmente, nem sempre dão certo. Então, se é para promover jogadores, vamos promover os nossos. Vamos revelar as nossas, aqueles que foram feitos no clube, que têm amor ao clube. Eu não estou nem dizendo que eles sejam no vascaínos, eu estou criados, vêm do futsal, subiram, outros começaram no mirim, outros no infantil. Nós queremos dar, e com certeza vamos dar oportunidade a esses atletas. Com certeza, Manuel, com certeza, concordo plenamente com o que você falou. É muito mais vantajoso para um clube como o Vasco, que passa por uma crise financeira enorme, como a gente tem visto aí nos noticiários, investir na sua base, né? Até porque não só gera retorno para o clube no futuro à venda, como também a questão dos salários é muito menor, né? Mas já em relação também a essas mudanças que aconteceram na base do Vasco, a Carol Canoa, que está aqui com a gente também, quer te fazer uma pergunta. Vai, Carol. Bom, Manuel, primeiramente eu queria parabenizar seu trabalho. Eu percebi que você fala com muita sinceridade e emoção quando fala da base Mirim, do Vasco, e isso deixa a gente muito feliz, porque tem muita gente que critica a base do Vasco, critica o trabalho de todo mundo, sem mesmo saber como é que é, sem acompanhar nada. Então, tem gente que fala mal, tem gente que não sabe nem estar trabalho você sem saber como é o trabalho, Manuel. Então, eu queria parabenizar você, tá? Muito obrigado. Bom, e eu quero te perguntar, assim, em relação ao Mauro Galvão, ele que chegou no Vasco em setembro, ele fez algumas mudanças no departamento do Vasco, então eu queria saber, você poderia explicar para mim que mudanças foram essas aí no panorama da base vascaína? Olha só, deixa eu deixar bem claro, as mudanças todas que houveram preparando uma casa para colocar móveis novos. Sempre que você faz uma mudança, você ficam algumas e outros saem. Eu não estou aqui para criticar quem saiu. Primeiro nós arrumamos a casa com profissionais, mudamos treinadores e coordenadores de todas as categorias. E depois nós trouxemos o Mauro Galvão. Hoje eu tenho orgulho em dizer que o Mauro Galvão faz parte dessa nossa equipe, que não tem só o Mauro Galvão, tem o Mário, tem Clóvis, gente que já vive do futebol há muito tempo. E que quando houve essas mudanças no Vasco, porque mudança faz parte de qualquer ciclo da vida. Nós hoje, o nome Mauro Galvão veio para mostrar a credibilidade que a base do Vasco tem e vai ter daqui para frente. Eu acredito na minha empresa, que eu tenho minhas empresas, na minha vida, e que você não basta trabalhar. Você tem que mostrar que trabalha direito e mostrar que é honesto. E é isso que nós queremos, transparência. Hoje o nosso departamento é transparência total para quem quiser nos visitar. Tanto em Itaguaí quanto ainda em São Januário, que ainda temos nossa sala em São Januário. Então, hoje eu sei que as pessoas estão vendo de uma maneira diferente. A gente sabe que todos estão esperando colher os frutos desse. E eu tenho certeza que se nos derem o tempo e se nos prestigiarem, como vocês estão fazendo, nós vamos mostrar esse resultado. Com certeza, Manuel, com certeza, né? Porque é aquela história, né? Não pode
mudar uma coisa que vem de muitos anos de uma hora para outra, né? Tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, requer um tempo, até porque o Vasco criou agora, né, o CT de Itaguaí, e a evolução vem com o decorrer do tempo. Quem está aqui também quer te fazer uma pergunta, Manuel, é o meu companheiro Temi Buarque, que é um cara que já tem uma experiência muito grande na categoria de base, já trabalhou em várias bases de outros clubes do Rio de Janeiro, e atualmente coordena o departamento de Gandula de Vasco. Temi, dá uma boa noite para o Manuel aí, faz logo a sua pergunta para ele. Boa noite, seu Manuel. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu torço muito pelo sucesso desse seu trabalho e todos comandam aí a categoria de base do Vasco, entendeu? Só um trabalho igual o nosso clube, entendeu? Eu sou do tempo onde eu vi passar Carlos Germano, Pimentel, Valdir Bigode, William, Felipe, Pedrinho, Sorato, Mazinho, e atualmente o Jordi, o Marlone. Então são jogadores que a gente está vendo que realmente um trabalho é feito com seriedade, com carinho, e que vocês transformam os jogadores de base do Vasco como a segunda casa, como filho de vocês. Eu falo isso porque eu conheço o trabalho da eu me conheço como vascaíno. Então, o Vasco é um celeiro de craques. E vocês podem ver, seu Manuel sabe muito bem disso, pela antiguidade dele dentro do clube, como associado, como conselheiro e agora como diretor de categoria de base. Ele sabe muito bem que no Vasco passou jogador que jogou em todas as categorias de base da seleção brasileira. O Bismarck. E desses nomes que eu falei, a maioria vestiu a camisa. Os vascaínos sabem muito bem disso. A pergunta que eu faço ao senhor, o senhor Manuel, eu sei que o senhor está empolgado, nós estamos muito empolgados com a base do Vasco. Ninguém sabe, mas o Vasco também é um dos maiores que conquistaram o título na Copa Gazetinha. Qual o projeto que nós temos para 2014 em relação à base? Estou falando por causa da Copa do Mundo. Nós estamos dando os primeiros passos. Poderia dizer que nós estamos dando ainda, engatinhando em termos de todas as mudanças que foram feitas. E os resultados já começaram a acontecer. Tanto que todos esses jogadores que foram para o profissional, esses jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, tanto sub-20 quanto sub-16, eles não chegaram no Vasco agora, eles já estavam no Vasco. Então, o que está sendo feito em cima de formação? Nós hoje temos profissionais que já foram jogadores do Vasco, como Sorato, como Cássio, como Oliveira, como Serginho, enfim, eu só não posso me esquecer de algum. E seu Manuel, jogador seu Manuel, desculpa, o senhor foi 3 nomes aí, né? Sorato, Cássio, Oliveira, né? Oliveira. Eu fui treinador de categoria de base de vários clubes. O Oliveira, eu conheço o Oliveira desde que ele era juvenil do Vasco. Entendeu? E por isso é isso que eu gosto do meu clube. Eu vejo que o meu clube realmente dá oportunidade aos jogadores. Isso é muito importante, seu Manuel. Isso é para não ser. O que a gente quer deles? Porque o que nós temos na base é o seguinte, na base nós não é bem treinador. Ele está ali para ensinar, ele está ali para tirar alguns defeitos. O atleta, tecnicamente, às vezes, é maravilhoso, mas ele tem alguns defeitos. E não sou eu. Esse defeito eu não sei tirar. Eu joguei bola. Quer dizer, o meu papel é outro, mas nós precisamos dessas pessoas para que eles, com a experiência que têm, nós hoje eu posso dizer com certeza, sem nenhum medo de errar, que nenhum clube no Brasil fez com suas categorias de base tantas viagens para o exterior quanto eu fiz nos últimos 4 anos. Isso é sem um centavo onerado pelo clube. Tudo com patrocínios. Nós temos atletas hoje de 14 anos que já fizeram 4 viagens para a Europa, representando o Vasco. Nós fomos campeões da Lisboa Camp.
em Lisboa, que é um campeonato sub-13, é o Mundial de Clubes sub-13, em cima de Porto, Sport, Paris Saint-Germain, Milan, enfim, nós fomos campeões. Isso nos vai dando a certeza que a gente está no caminho certo. Eu poderia estar havendo, o único erro que estava havendo no Vasco, que eu percebi que hoje, primeiro sempre deixei claro que nós precisamos dos empresários. Então, a palavra empresário, ela hoje faz parte do futebol, mas tem que ser um trabalho sadio, tem que ser um trabalho com respeito, deles entenderem que um atleta de base não é aquele atleta que já está no profissional, que eles já estão ganhando dinheiro. Ali não. Ali é uma formação, é um início. Então, quando nós levamos um atleta, no seu problema para a Copa Gazetinha, que nós ganhamos quase que todas que fomos. Nós viajamos para Portugal para participar do Mundialito, um atleta sub-8, eu falei sub-8, sub-10 e sub-12, nós estamos dando experiência para esses atletas. Porque eles, quando hoje pegam um estádio, como ganharam o Lisboa Cup, com 15 mil pessoas, eles não se abalam. Eles têm uma formação, então esses profissionais que nós temos, nós esse ano, nós fomos para Singapura, nós fomos para o Catar, nós fomos para Lisboa, nós fomos para a Espanha. Agora, o que eu falei antes, às vezes, infelizmente, isso não é muito divulgado, né? Porque a gente costuma dizer que base não dá ibope. A gente não quer ibope, a gente quer que seja divulgado para o sócio. Esse trabalho e o que esses atletas estão fazendo, o que esses atletas estão mostrando que podem dar para o clube. Então nós contamos sim, hoje, uma pessoa como o Mauro Galvão, eu diria hoje que o Mauro Galvão dentro do Vasco, ele só perde para o Roberto para dar autógrafos. Ele não consegue passar pela social. Isso é porque o passado que ele teve no clube, isso dá credibilidade para os atletas que estão ali, e ele, dentro da humildade dele, é o primeiro a chegar perto de um zagueiro, conversar. Isso me deixa muito satisfeito, porque, como eu falei, o Cássio pode fazer isso, o Serginho pode fazer isso, o Sonato, eu não, mas eles podem, é o que eles estão fazendo. Então é bom que isso que você falou, de saber desses profissionais que hoje fazem, como o Gaúcho hoje está prestando os serviços dele para os profissionais, para a gente só nos enche de orgulho, né? Com certeza, Manuel. Pode ter certeza que enche de orgulho também muitos vascaínos, né? Esse torneio que você comentou em Portugal, inclusive é o futebol feminino do Vasco, a gente não vai falar muito do futebol feminino hoje, que é dedicado só à base, mas o futebol feminino do Vasco também conquistou esse ano o Mundial também. E segundo uma conversa que eu tive com o Tadeu, que é o diretor do futebol feminino, o Vasco foi muito bem repercutido lá em Portugal por conta desse título, né? Que só falavam de Vasco lá, segundo o Tadeu, né? Maravilha, o Tadeu, o próprio Ademir também, até o ex-atleta nosso, o Valfrido, que está lá no futebol feminino. É um trabalho que a gente diz, é um trabalho de formiguinha. Você veja bem, nós fomos implantados um voleibol no Vasco, o Vasco não tinha vôlei. Nós tivemos um conselheiro, que hoje é diretor do vôlei, que saiu do nada e colocou uma jogadora na seleção brasileira. Meu Deus do céu, o Vasco nunca teve vôlei. E hoje temos essas categorias. Então esse trabalho é que precisa ser divulgado, porque o que eu digo, eles foram para Portugal, ganharam esse mesmo Mundialito que nós ganhamos o ano passado, o futebol masculino, e esse ano ficamos em segundo lugar. Eles ganharam no futebol feminino. Então isso tudo, isso enaltece o nome do Vasco, porque eu viajo muito com o Vasco aí para a Europa, pelo Brasil não se fala, mas para a Europa, e quando a gente chega lá, nós estamos em hotéis onde está o Milan, onde está, como tivemos agora, Porto, onde está e a procura pelo Vasco é impressionante, as pessoas procurando o Vasco. Isso, para mim, volto a dizer, nem como diretor, mas como torcedor, tive de muito orgulho a gente ver o nosso clube, e que às vezes as pessoas têm que parar para pensar um pouquinho antes de falar do nosso clube, né? Com certeza, mano. Inclusive, é bom frisar, como eu falei, a gente não vai falar muito sobre o futebol feminino, vai ser outro programa dedicado para isso, mas o Vasco foi o primeiro clube do Brasil a conquistar um título mundial no futebol feminino, que isso fique bem claro, nenhum clube do Brasil tem isso, só o Vasco. E eu vou passar agora para o meu amigo Rafael Caminha, que quer falar sobre, fazer uma pergunta para o senhor também, senhor Manuel. Faz aí, Rafael. Oi, Manuel, boa noite. Primeiramente, queria dizer que estou bastante confiante nesse trabalho, tanto o seu como o Mauro e todas as pessoas ligadas na base.
Mas a minha pergunta é a seguinte, no futsal a gente tem bastante talento em diversas categorias. No Sub-7, por exemplo, a gente tem o menino Agner, que está virando um fenômeno, né, com mais de 100 gols no ano, e esse time do Sub-7 ganhou todos os títulos. Queria saber do senhor qual é a chance de aproveitarmos esses meninos do futsal no futebol de campo do Vasco. Olha só, o futsal, até pouco tempo, até um mês atrás, eu, apesar de não ter o tempo suficiente, eu também tomava conta do futsal. O futsal acontece o seguinte, nós nos clubes, principalmente no Rio de Janeiro, existe um respeito muito grande pelos atletas, só de aqueles de futebol, que hoje você só pode federar um atleta com 14 anos, isso é a lei. Os clubes hoje estão pegando certificado de clube formador. Mas o atleta do futsal, ele tem que fazer uma transição para o campo. Ele não pode ser pego no campo, ser jogado no futsal, ser jogado no campo. Primeiro, por causa do estudo. Esse é o primeiro ponto. Porque senão daqui a pouco a criança, o atleta perde, e aí não é nem atleta, é criança o interesse pelo estudo. Então nós temos que vincular as duas coisas. Segundo, até o mirim, mais ou menos, normalmente até o mirim, os atletas praticam futsal e praticam futebol de campo. O que existe hoje no futsal, infelizmente, mas que faz parte, a gente não pode fugir dele, é um assédio muito grande de clubes, inclusive, que não são, que a gente chama de clube de camisa. Clube de camisa no Rio, eu nunca os outros não tenham camisa, pelo amor de Deus, mas a gente considera os 4 grandes. Então, entre os 4 grandes ainda existe um respeito, mas fora disso, hoje nós temos clubes muito fortes no futsal e que eles oferecem vantagens para os pais para que o filho jogue por outro clube, elevam-os para outro clube. Então, o que nós podemos mostrar para isso? Nós temos procurado mostrar. E hoje, cada vez mais, é a estrutura que nós temos. Qual é a vantagem de você passar de um futsal para um futebol de campo no Vasco e passar num outro clube com menor projeção? Porque os atletas do futsal, eles têm o mesmo atendimento que tem no futebol de campo. O mesmo, o departamento médico à disposição, os treinadores, ele tem supervisor, ele tem coordenador, ele tem fisioterapeuta, ele tem os mesmos profissionais. Mas a gente sabe também que, às vezes, até por problema de recursos dos pais e tal, a gente procura ajudar, óbvio, aqueles que precisam, aqueles que têm uma necessidade maior, mas a gente sofre com essa transição, porque esse mesmo atleta que você falou, o nome dele agora, Agner. Wagner, ele não tem idade ainda para esse futebol de campo. Mas a gente sabe que o sonho deles é esse. Mas hoje, com 9 anos, nós já estamos levando para o futebol de campo. Hoje, atletas 2004 já estão indo treinar. Treina uma vez por semana, treina 2 por semana, para ir fazendo essa adaptação. Mas, obviamente, com atleta sub-7, sub-8, ainda não pode. Fazemos, sim, um time de sub-8 que nós já levamos para Portugal para participar do Mundialito da FIFA, que lá é futebol de 7. É campo de grama sintética e campo gramado, onde a gente vai fazendo essa transição. Então, hoje nós temos muito filho até de jogador, o filho do Felipe joga no futsal, filho do Alexandre joga no futsal, o sobrinho do goleiro que foi da seleção brasileira, que agora está na Inter de Milão, o Júlio César, joga no nosso Vasco. E a gente quando vê, mas isso aí é porque... Não. É porque quando um atleta profissional procura o Vasco, para o filho dele jogar, ele está procurando, acima de tudo, uma estrutura. Eu digo casos que não precisam, às vezes, nem de ajuda, mas está procurando uma estrutura. E nós estamos hoje também, assumiu a vice-presidência de quadra e salão, o Ricardo de Leão, que chegou a ser diretor do Grajaú, tem um conhecimento muito grande do futsal. Temos o Alex trabalhando lá, porque até com os profissionais acontece isso. Olha só, todo atleta do futsal, ele quer ir para o futebol de campo. Com raríssimas exceções, ele quer ir para o futebol de campo.
Nós hoje temos 2 coordenadores que vieram do futsal. Nós temos treinador que veio do futsal. Por quê? Porque eles têm esse conhecimento e eles vão pensando esses jogadores. O próprio Alex nos indica jogadores e essa transição existe. Mas ela é mais difícil de ser observada. Quando como o Sport TV, os filhos do diretor do Sport TV jogam lá no Vasco, no Alexandre, enfim, a gente mostra que nós temos credibilidade no nosso futsal. Mas nós, infelizmente, se o futebol de base já não tem tanta assim, divulgação, você imagina o futsal, essa transição. Ela não é vista. O jogador começa a aparecer hoje, quando ele chega no sub-15, que tem a primeira convocação para a seleção brasileira, e aí começa a aparecer, o nome dele começa a ser vinculado até mesmo na mídia. Mas tenho certeza absoluta que essa transição é feita com muito carinho, ela é feita com muito cuidado também, porque, volto a lhe dizer, a gente precisa de conciliar sempre o horário que o atleta estuda com o horário que ele treina. Nós temos atletas no futebol de campo que nesse período eles treinam de tarde, vão para o Vasco, jantam, treinam no Vasco, porque o treinamento lá acaba às 9h pouco da noite. Então esse atleta tem que ter um horário para estudar, para descansar. Então tem que haver essa transição, tem que haver esse cuidado maior ainda do que, porque hoje o futebol ele é muito precoce. Nós temos atletas de 6 anos jogando no Vasco. Meu Deus do céu, eu até brinco de qualquer dia, quando o atleta estiver no ventre da mãe, a gente já vai chegar lá e dizer, você quer jogar no Vasco? Porque é muito precoce mesmo, mas nós temos que acompanhar a evolução. E o futebol é isso, e nós pode ter certeza absoluta que agora então, com uma vice-presidência específica para o futsal, se já era bom, vai melhorar muito. Até porque diversos jogadores hoje que nós estamos promovendo, hoje eu diria que nós temos um grupo muito, até não gosto de destacar nenhum, mas um caso, um grupo 9-8, que venceu tudo que disputou, ele quase todo é oriundo de futsal. O futsal, ele até um determinado tempo, ele dá técnica, ele dá dinâmica para o atleta, mas depois de um certo tempo, aí o futebol de campo passa a ser, quando chega no infantil, ele passa a ser tão de alto nível que ele não permite mais tempo até para que o atleta pratique o futsal. Até por ser um piso duro, um piso de madeira, ou então foi para um piso de grama. Aí o atleta é onde ele entra naquela chamada fase do crescimento, que é aos 12, 13 anos, e que os próprios médicos do clube não aconselham que pratique dois esportes. Mas nós podemos ter certeza que nós vemos isso, para a gente, é o maior celeiro de atletas que o Vasco tem hoje, é o futsal. Depois, temos os núcleos, que também não são muito divulgados. O Vasco hoje tem 52 núcleos, 38 no Brasil, e 13 ou 14, porque alguns ainda não foram inaugurados. Até essa semana foram inaugurados 2 em Ilhéus, perto de 55 núcleos no Brasil. Nossa meta atingiu no ano de 2013 100 núcleos no Brasil. E esses núcleos também, é também uma das características deles, e até porque, até para termos de imagem para o núcleo, fornecer atletas para a gente. Só que nós não podemos captar atleta menor de 14 anos fora do Rio de Janeiro, porque a lei não permite que eles morem nos nossos alojamentos. O nosso alojamento só pode alojar atleta depois que ele completar 14 anos. Então não adianta a gente sair por outros estados vendo atletas, que nós não podemos fazer. Então nós captamos no Rio. Hoje nós temos uma Copa Light, que é um celeiro de atletas, não é só para o Vasco, é para o Vasco, para todos os outros clubes do Rio. Por quê? Porque são atletas do Rio de Janeiro, que estão no entorno, que não têm tendo oportunidade no clube. E nós temos, sim, nós temos diversos atletas e outros diversos torneios. Aonde no Espírito Santo a gente traz jogador de lá. Então, agora mesmo veio um atleta que o Vasco foi fazer um torneio de futsal em Brasília. O atleta veio para o Vasco, está jogando no Vasco, o Matheus, e o pai dele veio morar no Rio de Janeiro para acompanhar o atleta. O atleta tem 9 anos, 10 anos agora, já está no futebol de campo. Então, tenho certeza que se vocês não derem oportunidade que não está dando agora, porque vocês não querem também falar demais, que eu vou tomar o tempo todo de vocês. Mas sempre que quiserem, nós vamos divulgar e vamos mostrar para vocês o trabalho que está sendo feito.
Que nada, seu Manuel. A gente aqui desse programa é dedicado só pela base. Eu, por exemplo, eu também trabalho no supervasco.com, que é um dos sites mais vistos do Vasco, e o meu foco é sempre também nas categorias de base. Eu não sei se eu já tive a oportunidade, eu já fiz várias entrevistas com o Mauro Galvão, já fiz com o próprio Cássio, treinador, que é hoje agora treinador de juvenil, o próprio Galdino que saiu, Sorato, os garotos da base, eu sempre que tenho a oportunidade eu apresento, faço entrevista com eles, enfim. Esse é um dos meus objetivos quando eu criei esse programa, com a ajuda do Márcio, com a ajuda de todos que estão aqui na mesa, para justamente dar essa visibilidade para a base, né? Como o senhor bem frisou e vem frisando durante todo o programa, não é muito divulgado. É isso aí, o que eu agradeço sempre é isso. O Márcio já nem falar do Márcio, pega até mal, meu amigo, e eu sei o amor, carinho e tudo que ele tem pela cima também de ser jornalista, do trabalho que ele faz pelo Vasco. E o que às vezes eu fico triste ao ver alguns sites, algumas notícias, que é divulgar uma notícia sem antes investigar a notícia. Isso é muito ruim, porque nós agora mesmo estamos sendo alvos de críticas aí por algumas pessoas. Nós fizemos uma mudança assim no Vasco, aí quando você dispensa algum atleta, sempre é levado para o lado pessoal. Meu Deus do céu, o Sorato, a primeira atitude dele quando foi para o Vasco, ele fez uma lista de 15 jogadores que foram dispensados. O filho dele estava no meio. Mas qual é o problema? O filho dele não pode ser dispensado? Claro que pode. Porque o filho de outros jogadores, e não é que eles sejam maus atletas, excelentes atletas, como foram já de outros jogadores do clube, foram dispensados. Isso é normal no futebol. Aí podem dizer, mas vocês podem errar. Claro que podemos. Nós fazemos tudo para não errar. Hoje, ninguém dispensa um atleta sem que haja uma reunião de um colegiado para que podemos errar. Errar é possível. Muitos errarem é muito difícil, mas pode acontecer, gente. Então, aí vem logo um monte de críticas, como eu não gosto de falar nome, jogador que saiu do Vasco há muito tempo, da base, foi para um outro clube, e quando estava sendo profissional nesse outro clube, só nos perguntavam por que saiu, por que deixaram. Hoje não está mais jogando, está meio afastado, ninguém mais pergunta nada. Agora, a gente sabe que outros atletas passaram pelo clube, isso é normal. Wagner Love passou, foi juvenil do Vasco. E daí? A gente não pode acertar tudo. Eu não estou aqui para justificar, dizendo que o passado houveram erros. Claro que houveram. Se não houvesse erros, não tinha havido mudança. Olha, meu Deus, você não muda o que está certo. Você ajusta o que está certo. Se houveram mudanças, agora são maus profissionais, de jeito nenhum. Com certeza vão dar certo em outros clubes, vão seguir a vida deles, igual o atleta. Não é porque o atleta, às vezes eu costumo dizer, quando a gente dispensa um atleta, eu até digo, olha, esse atleta, ele vai jogar em qualquer clube do Rio. Mas é que, infelizmente, naquela posição, do ano dele, nós temos 2, 3 top. E aí, como é que eu vou ficar com 4 na mesma posição? Não, porque eu tenho a gente tem um limite, o treinador tem um limite de atletas. A nossa meta, de exceção dos juniores, né? Porque os juniores é um caso à parte, porque são 3 anos. Tem em torno de 35 atletas para trabalhar no viril, no pré-viril, no infantil, no juvenil. Quando chegar nos juniores, como são 3 anos, sempre vai a 40, 42. Eu acho que tantos atletas. É normal que o atleta saia, que o atleta vá procurar novos ares. Mas ele vingou em outro clube. Meu Deus, e aí? O que você vai fazer? Isso é impossível. Agora, não pode, isso tem que ser exceção. Isso não pode virar regra. Não pode, por diversos motivos, que de repente estejam saindo do Vasco por sair, ou por interesses, e que amanhã vão descontar em outro clube. Isso a gente não quer. O restante, vamos lutar, e eu tenho certeza que essa transição aí, esse futsal, campo e profissional, isso é o tempo, a gente tem que ter tempo para ir ajustando isso tudo. Nós procuramos jogadores a cada dia. Hoje, a base, ela está, com exceção dos juniores, ela está parada. Quer dizer, ela está parada, está de férias, nós temos que dar férias, mas o nosso observador está na Bahia, observando torneios, para ver algum jogador que ele possa trazer
O nosso coordenador do Mirim foi com ele. Trazer esses torneios, fazer o que se pode trazer. É isso é o futebol. O futebol, ele é um dia a dia, ele não é só um dia de jogo, não é só a alegria que nós tivemos domingo retrasado no Olaria, ganhando do Flamengo sendo campeão. Um clube que, por sinal, isso aí eu tenho até que enaltecer, essa transparência, esse respeito entre os clubes do Rio, isso só, para mim, me deixa muito feliz, porque eu acho que a rivalidade com torcida, desde que seja sadia, eu, obviamente, que eu como torcedor tenho um pensamento, como diretor, o relacionamento é maravilhoso, a gente não fica aqui procurando tirar atleta de outro clube, nem eles também do nosso, cada um tem que fazer o seu trabalho. E vai brindar aquele que fizer o trabalho melhor, é óbvio. Então, eu claramente, se eu puder, eu vou sempre dizer para a torcida que uma coisa eles podem ter certeza, eles têm um diretor, se eu falei, acima de tudo, torcedor, um conselheiro, alguém que em tempos muito idos atrás, até de torcida, fez parte, tudo no tempo certo, eu já estou com muita idade para isso, mas tem um carinho muito grande pela torcida e principalmente um respeito muito grande pelo sócio do Vasco. E esses, eu estou à disposição deles sempre que eles precisarem. Com certeza, Manuel. A gente agradece a tua presença aqui no programa e agradece também a sua atenção conosco, as suas palavras sobre a base do Vasco. E já deixamos aqui o convite para o próximo programa, caso o senhor queira participar, para debater mais um pouquinho conosco. Com o maior prazer. Eu só peço isso, que liga um pouquinho antes, que agora, início de janeiro, começam nossas viagens, né? Nós vamos para Votorantim, nós vamos para o Sul, para Alegrete, enfim, nós começamos a viajar, porque nós temos que aproveitar janeiro e fevereiro para viajar, quando os atletas estão de férias. Volta tudo ao normal, só viajamos na Páscoa, uns dias que nós temos, porque volta a ter a história, sempre a história da escola, né? Mas fora isso, me ligando, por favor, me avisando com antecedência, eu não estou à disposição não, eu estou agradecido por eu poder passar para os sócios, para o torcedor do Vasco, o nosso trabalho dentro da base. Saudações vascaínas para todos. Com certeza. Valeu, seu Manuel. Boa noite para o senhor e até a próxima.